E hoje é dia de falar dele, o bicho é zica, o bicho é desenrolado. O brabo tem nome Galileu Galilei, o Gal Gal, o pai da física. Não sai daí. Fala meus bichinhos, professor Adam Medeiros chegou, o pai tá na área de novo, nunca decepciona. E hoje eu vou falar sobre um cara zica demais, o bicho é desenrolado, o pai da física, Galileu Galilei, hein? Bora começar tudo pelo começo, né? Ué. Já dizia o grande filósofo. Galileu Galilei nasceu na cidade de Pisa, na Itália. Eu já falei isso em um vídeo que tá aparecendo aqui em algum lugar, que eu não sei onde é ainda. Nasceu em Pisa, na Itália, no ano de 1564. Tá faz tempo que só a bexiga. Uma aguinha com gás pra se hidratar. Patrocina nós aí, Água Crim. Eu não quero! E já muito jovem, muito menino, Galileu foi estudar no monasteiro dos jesuítas, que é uma ordem da Igreja Católica muito antiga, né? Então o Galileu, ainda na Itália, um Galileuzinho lá, seus 10 anos, foi estudar no monasteiro da Igreja Católica, no monasteiro jesuíta. Guarda essa informação porque ela é muito importante para o final do nosso vídeo, tá? A relação entre Galileu e a Igreja perpassou a vida dele inteira, e isso vai ser muito importante no final desse vídeo da história do Galileu, tá? E aí ele passou uns 7, 8 anos ali na sua adolescência, menino, jogava bola, aquela coisa toda, não sei o que, tirar onda com os coleguinhas. E aí, quando fez 17 anos, ele disse: pai, eu quero ser jesuíta, tudo certo, eu não vou trabalhar, vou nada, vou ser jesuíta, vou dedicar minha vida à igreja. Aí o pai dele olhou para ele e disse: é o que, homem? Tu tá ficando doido, é que diabo de jesuíta, rapaz. Sai fora daí, rapaz vagabundo, tu vai estudar, caba safado. Vagabundo! E aí tirou ele desse monasteiro jesuíta, dessa escola, e quando tirou ele, já matriculou ele na faculdade de medicina, isso mesmo. O Galileu iniciou a faculdade de medicina, cursou cerca de 2 anos, e aí ele começou a abrir uns cururu lá, abrir uns sapos e não sei o que, e sangue, anatomia. Quero não, vou não. Aí ele largou a faculdade de medicina, isso mesmo, largou a medicina e foi estudar o quê? A ciência mais maravilhosa de todas, né? Mais ou menos. Na verdade, Galileu começou a se apaixonar por matemática. Então, já falei aqui nesse canal que a matemática é a forma elegante que nós temos de representar a natureza, de representar as grandezas que estão à nossa volta, os fenômenos físicos. Então, a matemática e sua relação com a física, elas são fundamentais para a evolução do conhecimento científico. Por isso que o Galileu também é chamado de pai do método científico, né? Não é só da física, não. Tô dizendo a você que o bicho é brabo é porque é, viu? Agora, antes de falar sobre o Galileu cientista, Galileu físico, vou falar um detalhe da sua vida que talvez vocês não saibam. O Galileu foi casado e ele teve 3 meninos. Mas os 3 meninos não foi com a mulher dele, não. Misericórdia, minha esposa não escute isso. Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Pra arrebentar esses dentes todos, seu engraçadinho. Meninos, não sigam o exemplo do Galileu, viu? Tá errado. Galileu teve 3 meninos fora do casamento, né? E aí, naquela época, tinha um negócio de dote. As meninas tinham que, pra casar, o pai da menina tinha que dar um dote, né? Não bastava acaba dar a filha pro marmanjo, ainda tinha que dar um dinheiro pra ele. Como esses filhos dele foram fora do casamento, tiveram 2 meninas e um menino, as 2 meninas, assim que elas atingiram a puberdade, etc., ele colocou em conventos e as meninas acabaram virando freiras, e o filho dele casou anos depois e virou músico. Bom, voltando para a parte que interessa, deixando esse negócio de fazer menino fora do casamento de lado, eu não quero escutar essa história. Não tá mais aqui quem falou. Esqueça isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Galileu, agora já estudando matemática e física, começou a estudar os fenômenos da natureza e as coisas que aconteciam ao seu redor com um viés matemático, sempre buscando as melhores equações que representavam esses sistemas. E ele avançou em muitas áreas, eu vou citar algumas delas aqui, tá? A primeira delas, vocês vão se surpreender, a relatividade. Vocês acham que a relatividade só veio em Einstein? Na verdade, a relatividade de Einstein fala sobre outra coisa, que não essa de Galileu, mas o Galileu já falava sobre a relatividade dos movimentos. Antes de Galileu, era Tácito. Alguém sabe o que é Tácito? Não sei. Antes de Galileu era claro como água. A pessoa está se movendo quando ela não está parada, e ela, quando não está parada, está se movendo. Bom,
movimento não era relativo. Ou você está se movendo ou você está parado. E o Galileu, ele descreveu que o movimento relativo não é tão simples quando estamos falando sobre velocidades constantes. Como assim, professor? Suponha que você está num barco e que ele está navegando em águas absolutamente calmas e tranquilas, não tem uma onda, não tem um banzeiro, não tem nada. Para quem não sabe o que é banzeiro, pesquisa aí, que isso é coisa daqui da Amazonas, viu? Suponha ainda que você está em cima de um patins e esse barco está navegando. Se o barco tiver com velocidade constante e todas as janelas dele estiverem fechadas, ou seja, você não está vendo que ele está se movendo, o que o Galilei representou como relatividade se você está em cima de um patins, você não vai nem para frente nem para trás, porque o barco está se movendo com velocidade constante, ok? Certo. E você que está lá dentro não tem como ter a percepção de movimento. Então, se você está lá dentro do barco que está se movendo com velocidade constante e sem nenhum outro movimento, você não tem como precisar, você não tem como saber se o barco está se movendo ou não. Então é um exercício mental muito interessante que o Galileu fez, já trazendo essa questão da relatividade do movimento. O barco está em movimento? Sim ou não? Quem está dentro não tem como saber se ele está em movimento ou não, tá? A não ser que ele perceba o movimento. Mas pode ser que ele esteja ou em repouso ou em movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. Outra frente que o Galileu avançou muito no conhecimento sobre é a queda dos corpos. Assista no vídeo que vai aparecer aqui em algum lugar, que antes de Galileu, e isso remetia lá dos gregos de Aristóteles, se achava que os corpos com massas diferentes caíam com velocidades diferentes. Na verdade, o Galileu mostrou que isso não é verdade, que os corpos só caem com velocidades diferentes por causa da resistência do ar ou do formato do corpo. Mas se forem dois corpos sólidos, mesmo que tenham um corpo com maior ou menor massa, os corpos caem com velocidade constante. Eu já falei sobre isso, então clica no vídeo que está na descrição também, tá? Além de ter avançado em muitas áreas da física, o Galileu era um excelente inventor. Então ele inventou muitas coisas, como por exemplo, o compasso foi uma das invenções dele. Então o compasso, para quem não sabe, é aquele negócio que faz assim, que o matemático utiliza para fazer um círculo ou um arco de círculo com precisão, tá? Então aquilo é um compasso. O Galileu também trabalhou num relógio pendular. Então você pega um pêndulo e esse pêndulo começa a se movimentar, e aí cada um dos movimentos desse pêndulo marca um segundo ou uma fração de um segundo, e isso faz com que você tenha um relógio. Então, um relógio pendular, o Galileu foi o que inventou também. Uma coisa muito legal que o Galileu também inventou, e você que... Mamãe, tô com febre, aí pega dando um termômetro no sovaco, né? Na verdade, para você que não sabe, o Galileu foi o inventor dos avós dos termômetros, que é o que chamava de termoscópio. Põe aí a imagem, editor. Então, o termoscópio é um aparelho usado para medir temperatura. Como ele era muito grande, os termoscópios, e demorava para chegar ao equilíbrio térmico e assim verificar a temperatura de um sistema, então não dá para botar no sovaco ou para ver a temperatura de uma pessoa, né? Então era muito utilizado para ver a temperatura de líquidos, etc. Mas são os avós dos termômetros modernos. Quem inventou foi o Galgal de novo, o bicho é desenrolado. E esse último invento que ele fez foi o mais fera de todos, tá? Que foi o telescópio. O telescópio de Galileu, ele vai estar na vida dele até o final, porque aí vem as tretas dele, o moído com a Igreja Católica por causa desse invento do telescópio, tá? Então, o telescópio, o primeiro telescópio foi inventado por Galileu, e hoje os telescópios conseguem imagens lindas como essas que estão aparecendo aí para vocês agora, tá? Do céu. Então, os telescópios, eles são responsáveis por captar imagens do céu distante ou próximo dos planetas do sistema solar, das diferentes galáxias. Então, todas essas imagens, elas têm como precursor um cara só, que foi o inventor do telescópio, que é o Galgal. O bicho é fera, meu patrão. É um mito, é um mito! Com esse último invento dele, ele começou a observar o céu, né? Algumas coisas ele observou pela primeira vez, eu vou citar algumas delas para vocês verem como o bicho era fera, em 1500/1600, viu? As fases de Vênus, ele observou que o planeta Vênus tem fases parecidas com as fases da Lua, bem legal, né? Ele conseguiu observar 4 luas girando ao redor do planeta Júpiter.
Olha que louco, com o telescópio que ele fez lá em 1500. Ele foi o primeiro a observar também os anéis ao redor do planeta Saturno. E o último conjunto de observações que ele fez, que também foi fundamental para o entendimento do universo, são as manchas solares. As manchas solares, elas foram observadas por Galileu. Ele pegava o telescópio e observava o Sol usando o telescópio. Isso lascou ele no futuro, vou falar daqui a pouco. Mas ele observou e ele produziu um livro sobre manchas solares. Muito interessante também. E aí, a partir da observação dos astros e dos fenômenos que ocorrem no céu, o Galileu comprovou a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. A gente vai falar sobre Copérnico em algum vídeo, em algum momento aqui nesse canal também. Mas o Copérnico foi o primeiro a falar que a Terra girava em torno do Sol. Na verdade, o Sol agora era o centro do universo, né? Depois já foi comprovado que, na verdade, existem vários sistemas solares. Mas antes a discussão era, é a Terra e tudo gira em torno da Terra? Ou é o Sol e tudo gira em torno do Sol, inclusive a Terra? Então, o Copérnico foi o primeiro que falou que, na verdade, o Sol está no centro e a Terra gira em torno do Sol, e o Galileu comprovou isso com suas observações, etc. Mas vocês já esperam o que vai acontecer, né? Certamente que sim. É isso mesmo. A teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol no centro, ela batia de frente com a teoria que era admitida pela Igreja Católica, que era a teoria geocêntrica, ou seja, a Terra estaria no centro de tudo e tudo gira em torno da Terra, tá? Então, isso, ó, porrada, moído. Ó, e pense no moído grande, esse negócio de igreja e vai, e é a Terra, é o Sol, e quem é que tá no meio? É o Sol, é a Terra. E o Galileu foi categórico ao dizer, não, quem está no centro é o Sol e a Terra gira em torno do Sol, assim como os demais planetas também. Isso foi muito mal do mundo. A igreja abriu investigação, foi lá e pega arengue, pega coisa, e pega moído, até que a Inquisição Romana, em 1615, declarou o seguinte, vou ler aqui para vocês verem. O heliocentrismo é tolo e absurdo em filosofia e formalmente herético, pois contradiz explicitamente em muitos lugares o sentido da Sagrada Escritura. Então eles misturaram Lé com Cré, né? Disseram que só porque o Sol está no centro e a Terra gira em torno do Sol, isso ia contra Deus. Porque, segundo eles, a Bíblia diz que a Terra tem que estar no centro. Na verdade, depois Galileu escreveu uma carta aberta, e nessa carta ele foi categórico também ao dizer que estudei a Bíblia inteira, ele era muito religioso, apesar dos 3 filhos que ele teve fora do casamento, mas ele era muito religioso, e ele escreveu uma carta dizendo que o modelo deles de heliocentrismo, ou seja, do Sol no centro, não fere a Bíblia em nenhuma parte. E aí, mas mesmo assim a igreja não aceitou isso e deixou ele em prisão domiciliar até os dias de sua vida. Coitado, o pobre, eu fiquei morrendo de pena. Depois desse moído todinho, o pobre cansado e arengue, vai, investigação e pega, e os cabas estavam querendo torturar ele. Ele teve que admitir que as teorias de Copérnico eram apenas teorias, isso não era comprovado, não tinha, não, é só o que a gente tá pensando, mas não, isso não tá certo não, viu? Então ele teve que abrir mão das suas convicções científicas, até também para parar de bater de frente com a igreja, etc., a qual ele confiava muito. E ainda assim ele foi condenado por heresia e passou o resto dos seus dias numa prisão domiciliar até morrer. Eita, passando uma formiga bem na lente da câmera. Além desse moído todinho, já não bastava o sofrimento do pobre, ele ainda morreu quase cego, porque ele olhava pelo telescópio dele as manchas solares, os estudos que ele tinha de observação do Sol. Então imagine pegar um telescópio e olhar para o Sol. Pois é, Galileu fazia isso. E aí ele morreu quase cego, no final da vida, já exilado, trancado na sua prisão domiciliar, porque ele demonstrou que o Sol estava no centro. E aí, moçada, algumas centenas de anos depois, em 92, o Papa João Paulo II reconheceu que esse foi um erro histórico da igreja, tá? E reconheceu que, de fato, Galileu estava correto.
Ou seja, o Sol está no centro. Então, para os terraplanistas, se a própria Igreja Católica já admitiu que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol, meu amigo, esquece. Não vem com esse papinho para cima do pai não, que não cola não. Que merda, hein? E é isso, muito legal a história do Galileu, né? O cara era fera demais, fera braba, desenrolado, como eu falei. E mesmo com esse moído todo, ele é reconhecido mundialmente como o pai da física, o pai da ciência moderna, o pai do método científico, porque ele realmente conseguiu avançar muito, ele era um cara muito à frente do seu tempo, e ele deu suporte para outros cientistas que vieram depois avançar ainda mais. E é isso, moçada. Falei para vocês que o vídeo de hoje ia ser especial. Confia no pai que o inimigo cai. Galileu realmente é o cara dos caras, o pai da física, o pai da ciência, reconhecido por todos. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal, acompanhe também em todas as redes sociais, tá? Não abandone o pai, que o pai nunca decepciona. Obrigado por ficar aí até o final, até a próxima e fui, papai!